Tem um programa, ou já teve, na verdade, eu acho que não tem mais não, mas tinha uma parte de um programa chamado Lata Velha. Não existe mais isso, isso é antigo, né? Lata Velha. Sabe qual é do programa? Que o pessoal chegava com um carro muito velho e aí, poxa, levava ao programa, não sei como que a pessoa conseguia levar, mas aí o pessoal do programa tentava consertar aquele carro. Tá entendendo o que eu estou falando? Lata velha? Pô, beleza, eu já tive uma lata velha. Infelizmente, né, eu já tive uma lata velha, já tive algumas, mas essa em especial era uma Fiat Uno 1996. Poxa, alguém nasceu aqui em 1996? 1996? Aí, poxa, bênção, né, um ano bonito então, né, que a irmã nasceu. Ninguém mais? Alguém nasceu antes de 1996, antes? Pode confessar aí, vai, aí. Que isso, hein? Pessoal bem antigo aqui, viu, que levantou a mão. E depois? Galera do Up aí. Poxa, nem sonhava, né? 1996. Então, poxa, eu tive esse carro, uma Fiat Uno 1996. E o carro era uma lata velha mesmo, muito ruim. A gente comprou, né, de uma pessoa que morava numa área de litoral, assim. Então o carro já estava bastante consumido pela ferrugem, por conta da maresia e tal. A lataria bem deteriorada. E aí o que a gente fez? Como a gente não tinha muita grana para consertar aquele carro, a gente resolveu só passar uma tinta por cima e para disfarçar a ferrugem, entendeu? Então a gente optou por jogar uma tinta por cima ali da ferrugem e deixar para ver o que ia acontecer. Mas a ferrugem é assim, cara, se você não tira a ferrugem, se você não raspa a lataria, vou te ensinar agora a lanternar seu carro, beleza? Você tem que raspar aquela parte de ferrugem, tirar tudo fora, depois você tem que recompor aquele pedaço ali, para passar uma tinta por cima, porque não adianta nada, a tinta só disfarça, mas a ferrugem continua ali dentro, e parece que depois ela vai crescendo. Por que eu estou falando sobre isso? O texto que a gente vai ver nessa noite, poxa, fala sobre o pecado, e a comparação que eu quero fazer é disso, o pecado como uma ferrugem, que às vezes a gente passa só uma tinta por cima, e a gente acha que a parada está resolvida, quando a gente não está encarando ele de frente, quando a gente não está vendo aquele pecado, a gente está vendo a tinta, mas o pecado está lá dentro, na verdade, e se a gente não resolve a questão do pecado, parece que essa questão se alastra e toma conta do resto. E se isso acontece, poxa, esse carro vai ficar completamente destruído, ou seja, a nossa vida vai ficar completamente destruída. A gente vai ler um texto aqui nessa noite que Jesus está falando com os seus discípulos. A gente pode, muitas vezes, fazendo uma leitura bíblica, pensar assim, esse texto aqui é Jesus falando com 12 caras há 2000 anos atrás. E esse distanciamento parece que é uma forma de impedir que esse texto fale ao nosso coração. Então a onda não é você pensar assim, não. A onda é você pensar assim, poxa, Jesus está falando com os discípulos dele. Eu sou discípulo de Jesus. Então Jesus está falando comigo nessa noite. Jesus, na verdade, está falando comigo diretamente, beleza? É assim que você vai olhar para esse texto. Foi o que eu fiz durante alguns dias aí que eu meditei nesse texto. Já estou meditando há mais de uma semana. Na verdade, quase um mês aí meditando nesse texto. Então, gostaria que você olhasse para esse texto assim. É Jesus conversando com você diretamente. Tudo bem até aí? Vamos ler então? Marcos 9, verso 42 até 50. Diz assim a palavra de Deus: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, aí olha só, agora Jesus está falando com você, tudo bem? Diretamente, comigo também, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno,
onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Esse texto é um texto muito maneiro e eu gostaria que a gente compreendesse esse texto nessa noite. Se você fizesse uma leitura do capítulo todo, capítulo 9, você ia reparar uma sequência de cenas que estão completamente interligadas. Essas cenas seriam o que eu vou tentar te explicar agora. Primeiro, os discípulos de Jesus, eles sobem um monte, e nesse monte, discípulos particulares ali de Jesus veem a face de Jesus ser transfigurada, é o monte da transfiguração, e Jesus aparece com uma forma glorificada para esses caras. Enquanto essa cena está rolando, uma outra está rolando também. Enquanto um grupo pequeno de discípulos, Pedro, Tiago e João, estão nesse monte vendo Jesus glorificado, uma outra galera está debaixo do monte lá, que são os outros discípulos de Jesus, tentando expulsar um demônio de um menino. O pai desse menino fala assim: poxa, meu filho sofre e tal, e eles tentam expulsar aquele demônio, só que o demônio não sai. Jesus desce então do monte da transfiguração, encontra o restante dos discípulos e vai conversar com eles sobre esse fato de que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus expulsa o demônio lá do menino, o menino fica completamente curado. Esse capítulo é belíssimo, se você pudesse ler. E depois Jesus vai fazer um discurso falando sobre quem é o maior no reino de Deus, já que os discípulos começaram a disputar para ver quem era o maior. Quando Jesus diz que, poxa, eles têm que ser pequenos como crianças, ou seja, que entre os discípulos, entre a gente, não deveria haver uma disputa para ver quem fosse maior. Pelo contrário, a disputa deveria ser para ver quem fosse o menor. Parece que essa palavra de Jesus pesa ao coração de João. E se você lesse o verso 38, você ia reparar que João, discípulo de Jesus, vai se confessar então, porque Jesus está falando assim: olha, vocês têm que ser pequenos, vocês têm que ser menores na verdade, vocês têm que ser como crianças. E aí João vai lembrar de um episódio que ele impediu um cara de expulsar um demônio de uma outra pessoa. Aí ele vai dizer assim: mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e a gente tentou impedir. Por quê? Jesus está falando assim: poxa, entre vocês, a disputa tem que ser para quem seja menor. E João lembrou que teve um momento que ele achou que ele era o xerifão, que ele era o principal. Pô, xerifão, foi a palavra que eu achei. Que ele era o principal, ele era o líder, ele era o cara que, poxa, dominava aquele grupo. E aquele cara que estava expulsando o demônio, ele ainda não era do grupo dos apóstolos que estavam ali, e tinham acabado de fracassar, aliás, de expulsar um demônio. E aí Jesus vai dizer assim: poxa, vocês não devem impedir uma pessoa de fazer o bem. Até um copo d'água que for dado no meu nome, esse copo d'água vai ter recompensa no reino de Deus. Até aqui a parada é a seguinte: Jesus está falando que no nosso relacionamento interpessoal, a gente tem que ser pequeno e a gente tem que fazer de tudo. Aqui, a gente está no grupo de jovens da igreja, beleza? Então a gente tem que aqui tentar ser pequeno e a gente tem que fazer de tudo para um ajudar o outro. Até um copo d'água vai ser, poxa, o irmão trouxe um copo d'água aqui para mim. Até isso vai ser recompensado no reino de Deus. Então Jesus está falando de uma relação interpessoal para fazer o bem. Agora Jesus vai falar de uma relação interpessoal para fazer o mal, que ele vai condenar. Aí ele vai falar no verso 42, que é o que a gente acabou de ler assim: olha, se alguém aqui
por conta dessas disputas que vocês estão fazendo. Percebe que os caras estavam disputando para ver quem era do grupo de Jesus. A fala de João é totalmente interessante, porque ele diz assim: ele não era um dos nossos. Isso mostra vaidade, arrogância, porque ele deveria ter dito assim, no mínimo, ele não era um dos seus. Mas ele não podia dizer isso, porque Jesus não tinha estabelecido que aquele cara não era dele. Aquele cara não era do grupo. Tá dando para entender? Então, chega uma galera aqui, Jesus chama de pequenino, essa galera aqui. E a gente começa a olhar para a galera que chega, como se a gente fosse um grupo melhor do que a galera que chega. A gente está totalmente errado. Aí Jesus vai passar esse recado para a gente, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. A pedra aqui que está traduzida como grande pedra, está grande pedra para facilitar a nossa vida, mas é uma pedra de moinho. Quem nunca viu moinho não sabe o que é. Cara, uma pedra de 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Jesus diz assim, se chegar um pequenino aqui, e alguém for usado para afastar esse pequenino, era melhor que antes de ser usado para afastar o pequenino, alguém amarrasse uma pedra de 2 metros de diâmetro ao pescoço dessa pessoa e jogasse essa pessoa em Taquatiara. Teria sido melhor. Beleza? Depois de Jesus falar sobre a relação do pecado com o outro, Jesus vai falar da relação do pecado com a gente. Então, assim, primeiro, o pecado, ele é totalmente terrível e nefasto, porque ele afasta as pessoas do Evangelho. Então, a gente deve evitar o pecado por conta disso. Seria melhor que a gente morresse afogado. Nessa cultura aqui, morrer afogado é um negócio... Morrer afogado já é horroroso em qualquer lugar, tudo bem? Mas nessa cultura, eles tinham medo de mar, apesar de pescadores. Esses caras não pegavam mar aberto, não. Aqui é o lago de Genezaré, Mar da Galileia. É um lago grandão, não é um mar, não. Esse pessoal tinha muito medo. Para eles, uma das mortes mais terríveis era a morte por afogamento. Então, Jesus faz essa comparação para mexer mesmo com o imaginário deles. Ou seja, era melhor você ter morrido de um jeito terrível do que você afastar uma pessoa do Evangelho. E aí Jesus vai continuar com outra relação. Agora não é mais o pecado e o outro, é o pecado comigo mesmo. E aí Jesus vai dizer assim, olha, se a sua mão o fizer tropeçar, arranque a mão, jogue fora. É melhor entrar no reino de Deus mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno. Jesus fala de pecado e de inferno, cara. Já reparou isso? Várias vezes. Então, ele está falando sobre a possibilidade de um dos seus discípulos irem para o inferno. Existe a grande chance, sobretudo porque a gente é reformado, esse é um perigo, né, da gente ser reformado, é a gente olhar para esse texto e pensar assim, mas esse texto não está falando para mim. Jesus está falando com os discípulos dele. Não se esqueça que de todos os caras que estão ali, quase que desmarcou aqui a página, de todos os caras que estão ali, um cara vai trair Jesus. E os outros vão negar também. Então Jesus está alertando os seus discípulos, Jesus está te alertando. Aí Jesus faz 3 imagens aqui: sua mão, seu pé e seu olho. Por que Jesus escolhe logo esses 3? Eu acredito que seja porque ele está tentando contemplar todas as partes da nossa vida, todas as áreas sensitíveis. Cara, é tudo. Então, assim, aquilo que eu toco, o lugar por onde eu ando, aquilo que eu vejo, aquilo que faz parte do meu desejo, aquilo que eu quero. Então, Jesus está dizendo assim, olha, se tem alguma coisa na sua vida que você toque, que você queira, por onde você ande, que te faz tropeçar, cara, você tem que arrancar aquilo e jogar fora. Uma ressalva: Jesus não está defendendo a automutilação. Tudo bem? Então, Jesus não está defendendo
que alguém se mutile, se corte, arranque um membro. O nome disso daqui é hipérbole. Pô, vai cair aí de repente, para quem fizer a prova específica de língua portuguesa aí na UERJ, segunda fase. Isso aqui é um exagero, mas esse exagero tem tudo a ver com a nossa vida. Mas antes, para terminar esse raciocínio, poxa, porque a lei que Jesus diz que vai cumprir toda a lei vai dizer que é proibido você se cortar. Jesus, cumprindo toda a lei, não ia defender. Deu para entender? É contra a lei de Deus você se cortar. É contra a lei de Deus. Então, Jesus não está defendendo a automutilação, nada nesse sentido. Até aí, tranquilo? Só que Jesus está dizendo o seguinte: quando você arranca alguma coisa desse nível da sua vida, poxa, é dolorido, cara. Dolorido. Não vai ser facinho, não. Imagina arrancar. Tem aquela história, né? Pô, terrível. Eu só lembro de histórias terríveis, não sei. São as que me marcam, eu acho. Aquela história terrível do cara que ficou preso na pedra. O cara estava lá escalando sozinho. Vocês sabem dessa? Tem até filme disso. Eu não tenho coragem de ver um filme desse, eu fico passando mal. Pô, o cara ficou com o braço preso na pedra e entre morrer e cortar o próprio braço, o cara cortou o próprio braço. Imagina a dor que esse cara sentiu. É claro que isso vai doer, e vai doer bastante. É essa comparação que Jesus quer que você entenda. Depois, Jesus vai falar assim, olha, cada um será salgado com fogo. Aí aqui parece que não tem nada a ver com o que ele acabou de falar. E aí depois ele diz assim, o sal é bom, mas se perder o seu sabor, como é que a gente restaura? Em outras passagens, o evangelista vai dizer assim, ó, o sal, que é o tempero, sabe para que serve sal no mundo antigo? Para a carne não apodrecer. Então, ó, o evangelho vai servir assim para a gente, para a nossa carne não apodrecer. Mas se a nossa carne falar mais alto que o evangelho em algum sentido, e esse sal que a gente achou que estava caminhando no evangelho, começar a perder o seu sabor, não vai servir mais para nada. Aí outro evangelista vai dizer assim, é melhor jogar no chão e ser pisado pelos homens, ou seja, a carne vai continuar apodrecendo do mesmo jeito. Jesus, no entanto, adverte, ó, tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. Percebe que o problema que Jesus está apontando entre os discípulos não é um problema, por exemplo, de ordem sexual. Pô, se a gente ler lá Gálatas 5, vamos abrir aí? Você consegue? Gálatas 5. Gálatas 5:19. Ó, Paulo vai fazer uma sequência, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre as obras da carne. Nessa sequência, você vai reparar, olha só o que ele diz sobre as obras da carne, que seriam obras terríveis diante de Deus, algo nefasto diante de Deus, diante de um Deus santo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Aqui está ligado a questão sexual. Idolatria e feitiçaria. A idolatria e a feitiçaria é comparada também à prostituição, beleza? É uma prostituição religiosa. Aí depois, olha a sequência que ele faz: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe o que me espanta nessa sequência aqui? É que, a gente está muito acostumado a ficar preocupado com um pecado de ordem sexual, mas na sequência tem umas coisas que acontecem na nossa vida com frequência. Por exemplo, ciúmes. E é justamente sobre isso que Jesus está falando com os discípulos dele. Consegue entender? Jesus diz assim, ó, tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. O problema que Jesus está falando para arrancar
como se fosse um olho arrancado, com a dor de se arrancar a mão fora, com a dor de se arrancar uma perna fora. É o ciúme que o cara teve do outro, do reino de Deus, de achar assim, pô, esse cara não é dos nossos, então ele vai ser colocado de lado. O inveja, porque o outro estava conseguindo expulsar demônio e eles não tinham conseguido, acabado de fracassar. Consegue entender? Diante de Deus, esses pecados que são corriqueiros, que para a gente, passam despercebidos, são totalmente terríveis, totalmente nefastos diante de Deus, e a gente convive com eles. A questão aqui, cara, é a seguinte, ó, primeira lição: a gente tem que lutar radicalmente contra o nosso próprio pecado. Percebe que o pecado não está no outro, mas está na gente? O problema não é o outro, o problema é a gente, é o nosso coração. Essa luta radical, que é a segunda lição que a gente aprende, vai doer, vai doer. Se você começar a aplicar essa parada para a sua vida, que é o que eu tenho tentado fazer na minha vida, poxa, aí, dói demais, dói demais. Às vezes a gente descobre uns pecados assim que a gente nem imaginava, que a gente conviveu com esses pecados a vida toda. Terceira lição, que é a lição mais importante aqui desse texto, é que a gente tem que buscar a raiz do problema. Perceba que Jesus diz assim, ó, Marcos 9, lá de novo. Se a sua mão o fizer tropeçar. Jesus não está falando do tropeço. Jesus está falando daquilo que faz tropeçar. Existe esse problema, quando a gente olha para o pecado, a gente costuma perceber o que é mais fácil de ser percebido, que é o que está na superfície. A gente olha para o tropeço, mas a gente não olha para aquilo que fez a gente tropeçar. Estou agora filosofando, tranquilo? Pô, estou lendo um livro, já recomendei aí, quem quer ser pai, levanta a mão aí. Aí, amém, ó, amém. Isso aí, recebe a bênção, irmão. Pô, quem quer ser pai tem que ler esse livro, o nome é Pastoreando o Coração da Criança. Eu comentei brevemente domingo, comentei no outro, vou comentar. Esse livro está me impactando aí. Pô, o livro é fantástico, porque o autor vai dizer o seguinte, que às vezes a gente trata o pecado em si, mas a gente não trata a raiz do pecado. E a raiz está lá no coração. A raiz é realmente muito difícil de você tratar. Às vezes, por exemplo, ele diz assim, a gente faz o bem querendo fazer o mal, com a intenção errada. Às vezes a gente faz o mal, mas a intenção era boa. Às vezes a gente faz o mal com a intenção errada, e às vezes a gente faz o bem com a intenção correta. Pô, vou tentar traduzir um pouco mais. Às vezes a gente faz o bem, por exemplo, esperando o elogio. Tudo bem? E isso, na verdade, é vaidade. Para a gente tentar aplicar essa parada para o nosso nível assim. Pô, vocês estão na faculdade, no trabalho, não é isso? Então, às vezes a gente é o melhor da turma na nossa faculdade. Mas para que você está querendo ser o melhor da turma na faculdade? Você já sondou seu coração alguma vez? Entenda, ser o melhor da turma é algo positivo. Não é isso que você tem que desfazer. Você tem que desfazer a raiz, o propósito, o porquê. Por que você está buscando aquilo para você? Para você se vangloriar? Para você se achar o máximo? Para você receber uma recompensa? Está dando para entender melhor? Esses dias, cara, uma menina conversou comigo e ela disse isso. E, cara, eu achei bonito demais a confissão que ela fez. Ela falou assim, poxa, Clóvis, eu percebo que eu sou uma aluna excelente para disputar com a minha irmã. Entende? O fato dela ser uma aluna excelente, claro que é ótimo, mas o fato dela querer disputar com o irmão, cara, péssimo.
Às vezes a gente quer se sair bem por causa do outro. Uma vez eu tirei 9,5 numa prova, muito difícil na faculdade, e eu fiquei muito feliz com essa nota. Porque, cara, a matéria era difícil, cara, muito difícil mesmo. E era de humanas, hein? O pessoal que é de exato nem acredita que existe matéria difícil em humanas. Biomédica também, difícil pra caramba. Mas humanas a galera... Eu fiz letras. Qual matéria difícil tem letras? Você que faz letras aí. Muitas, né? Beleza. Cara, tirei 9,5. Aí veio um enviado de Satanás, cara. Falou pra mim assim... mas alguém tirou mais do que 9,5? Não interessa, meu irmão. Não interessa. Tirei 9,5, Prova difícil. Tá ótimo, eu tava bem. A pessoa plantou aquele negócio na minha cabeça, cara. Aí na hora eu reagi bem, eu falei, não interessa. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que alguém tirou mais do que 9,5? Entende? Se eu começar, a tirar 9,5, querendo tirar mais do que o outro que tirou 9, essa parada tá errada. Se eu quiser no trabalho, ser melhor do que o outro, simplesmente por ser melhor do que o outro, e não porque eu estou fazendo aquilo ali para Deus, então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que ser o melhor médico, eu tenho que ser o melhor professor, eu tenho que ser o melhor garçom, eu tenho que ser o melhor faxineiro, para a glória de Deus, porque eu estou fazendo como quem faz para Deus. Esse que tem que ser o raciocínio. Com a criança acontece assim, às vezes a criança faz as coisas, por quê? Que é o elogio. Faz certo, mas pelo motivo errado. Está dando para entender mais ou menos aí o raciocínio? Por exemplo, se a gente peca no nosso namoro, agora é um ambiente, sinistro, hein? Estou falando de namoro. O pessoal que está de mãos dadas aí já até solta a mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Não é assim? Não é assim? Não, continua aí, agora vai continuar. Se a gente peca no nosso namoro, a gente deve pensar assim, será que a raiz do problema é o namoro? Se a gente aplicasse isso de modo bem fácil, o texto diria assim pra gente, se seu namoro te faz tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Melhor entrar no reino de Deus sem namoro do que com namoro e ficar fora do reino de Deus e pro inferno. Mas eu acredito que a questão não é tão simples assim. Então, muitas vezes, o que te faz tropeçar no namoro, não é o namoro em si. Papo reto mesmo. Cara, às vezes quando um menino se excede com uma menina, e ele sabe que dentro dessa nossa cultura machista, assim, quando o menino se excede, não pega nada pro menino, beleza? E se ele contar para um outro menino, o outro menino vai achar até maneiro aquela parada ali? Mas quando o pessoal sabe da menina também nessa cultura que a gente tem, o pessoal vai tentar esculachar a garota. Talvez o pecado não seja o namoro em si. Talvez o pecado seja mentira. Porque você está mentindo para essa garota falando que gosta dela, você não gosta dela, Porque se você amasse essa garota, cara, você ia respeitar essa garota. Você nunca ia macular a vida de uma pessoa que você ama. Nunca. O interesse dela ia estar acima do teu, E aí você ia segurar sua onda, você ia segurar sua mão, você ia dar seu jeito. E talvez você minta para essa menina dizendo que a ama. Percebe? Cara, às vezes a raiz é muito, muito, muito mais complexa. E a gente vai ter que lutar contra essa parada, cara. Com certeza. Existem outras questões, cara, que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente vai ter que tentar tratar toda hora, todo dia. Então, a aplicação assim, mais fundamental dessa pregação para você é a seguinte, de modo totalmente dolorido, você olhar para o seu próprio coração e ver e tentar buscar diante de Deus, diante da palavra dele, e dependente do Espírito Santo de Deus, em oração,
meditando sobre a Escritura, tentar buscar a raiz do problema. Porque, por exemplo, nesse caso do namoro, você vai terminar esse namoro e vai ter outro, e vai fazer a mesma coisa. Os nossos problemas interpessoais. Pô, já que eu focalizei nos meninos, agora focalizar nas meninas. Cara, se chega uma menina aqui, considerada pelos padrões estéticos da nossa cultura ocidental, pós-moderna ou ultramoderna, bonita. Pô, aí as outras meninas vão olhar para ela e vão ficar assim. E de repente não vão se aproximar dessa menina. E às vezes a gente diz assim, é a pessoa que não quer. É a pessoa que é reservada ou tímida. Poxa, eu puxo o assunto, a pessoa não responde. Cara, mas no fundo qual é a parada? É inveja? Que a garota é bonita? Ou outra, quando chega uma garota bonita aqui, e os meninos vão logo em cima da menina. E a gente começa a agir como se a gente fosse qualquer outra coisa que não igreja. E eu vejo isso. Eu sou malandro de São Gonçalo, beleza? Eu era lerdo antigamente. Tenho orado por um dom específico na Bíblia aqui, chamado discernimento de espíritos. E eu fico ligado. Ainda mais quando é, a garotada do Up. Que aí, cara, são meus filhinhos ali, entendeu? Ninguém mexe com eles. Tem que mexer comigo primeiro. Não sei se eu botei muito medo, não. Teve gente até que riu, tipo assim, fácil, tá fácil. Beleza. Cara, chega uma menina e os garotos vão logo em cima da garota. Parece que a gente tá na festa, qualquer coisa aí, nem sei qual é o nome da festa que tem aí. Acho que a gente tá numa festa dessa aí fora, cara. Chegou uma menina e a galera chega em cima. E a pessoa que chega aqui na igreja vai pensar assim, qual é a diferença da igreja para lá fora? Nenhuma. Então, para que serve o evangelho? Serve para nada. Porque o evangelho não está mudando o nosso coração. Então, a gente vai ter que tentar, cara, olhar para a raiz do problema. E com toda a dor, tentar, lançar essa raiz do problema fora. Por exemplo, na faculdade eu peco, na faculdade. Ou no trabalho, eu peco. Aí, se a sua faculdade fizer tropeçar, arranca e joga fora. Melhor entrar, reino de Deus, sem faculdade. Claro que não é assim. A gente vai parar de estudar agora, a gente vai ficar, vamos viver aqui no mosteiro. Não, cara, o que está te fazendo pecar na faculdade? É porque eu quero ser aceito pela galera. Cara, um problema de autoestima que você vai ter que resolver, entendeu? E você vai ter que, mandar real pra galera. E quando a gente manda real, o pessoal fica meio chateado, muitas vezes. E aí quando você mandar real, o pessoal vai pensar assim, crente, chato. E faz parte, cara, do evangelho. Tudo bem? Às vezes, a gente desobedece, por exemplo, os nossos pais, porque a gente, não gosta dos nossos pais, cara. Tem que confessar isso diante de Deus, se arrepender. É assim que é o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente fala mal do nosso chefe, ou a gente fica murmurando no trabalho, porque a gente queria estar na posição daquela pessoa, porque a gente queria que a gente fosse prestigiado como aquela pessoa é prestigiada. O nome disso é inveja. A gente vai ter que tratar isso no nosso coração. O Evangelho apresenta para nós esse dilema. A gente tentar buscar a raiz do problema. Não é algo que se resolva do dia para a noite. Não é coisa que se resolva nessa pregação do Gol. Isso daqui, cara, é um propósito que a gente tem que assumir para a vida inteira. Então, há quantos anos você caminha no Evangelho? Durante esses X anos, você, deveria estar olhando para o seu coração e perguntando para Jesus assim, Jesus, e aí, qual é a raiz do problema? É o que me faz tropeçar? Não, tropeço eu já vi,
mas é o que me faz tropeçar? Por que eu me iro com a minha esposa tão facilmente? Por que eu me iro com os meus filhos tão facilmente? É a raiz do problema, cara. Vai ser duro de tirar isso do nosso coração. O Evangelho apresenta para a gente um espelho. Todo dia a gente tem que olhar para esse espelho e a gente vai identificando rugas novas. Beleza? A vida é assim. O cabelo cai, coisa fica difícil, hein? Estou te avisando. E aí, quando a gente olhar para o Evangelho e perceber esses defeitos, poxa, a gente vai lutar contra esses defeitos até o último dia. Essa aqui é a parada. Quem desiste de lutar fica pelo caminho. É o que Jesus está tentando explicar para a gente. A gente não está imune a isso, não. E a tradição reformada traz uma resposta fácil para a gente, cara. Olha só, Jesus está dizendo que a gente não pode conviver com pecado, seja ele qual for, seja vaidade, seja falta de amor ao próximo, seja falta de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz que a gente não pode conviver com isso, que a gente tem que arrancar isso da nossa vida, porque senão a gente não vai receber a vida eterna. Jesus está avisando isso para a gente. Sabe qual é a resposta fácil da Igreja Reformada? Que é a minha. E eu gosto dessa resposta. Se você não gostar, paciência. A resposta fácil é assim. E aquele que caminhou a vida toda, mas no final o cara tropeçou e não levantou mais, se perdeu. Esse cara perdeu a salvação? Não, esse cara nunca foi salvo. É a resposta fácil do Evangelho. Essa resposta para mim é suficiente para eu querer sempre mais, entendeu? Para eu querer sempre rever a minha vida, para eu querer sempre arrancar o olho, e arrancar a mão, e arrancar a perna, se for preciso. É melhor a gente chegar aleijado no reino de Deus, do que tendo todas as coisas, a gente ficar de fora. Às vezes a raiz do problema é dinheiro. Não se esqueça que Jesus comparou o dinheiro a um senhor. Repito isso, não se esqueça. Às vezes o que move a nossa vida é dinheiro. A gente tem que ficar muito atento quanto a isso. A gente tem um mandato cultural, a gente tem a opção de fazer tudo para a glória de Deus, mas a gente tem que toda hora olhar assim, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, ou eu estou fazendo isso pelo dinheiro, pela riqueza? Meu coração está no dinheiro? Essa pergunta a gente vai ter que fazer durante a nossa vida. Vai ser assim que a gente vai aplicar até o último dia, amém? Então, por fim, como a ferrugem, cara, que consome durante dia e noite, mesmo com a tinta passada por cima, é o pecado na nossa vida. A gente pode passar uma tinta nessa parada e se enganar. Mas a gente pode também, de modo totalmente sofrido, olhar para o pecado de frente e tentar arrancar aquela parada da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Lembrando que Jesus disse essa passagem para mim, para eu aplicar isso até o último dia. Amém? E para você também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e muito obrigado porque o Senhor escolheu que esse tema fosse pregado aqui para esses irmãos, Pai, e para mim também. E a gente quer te pedir, Pai, que todos os dias da nossa vida sejam dias de autoexames, que sejam dias de reflexão diante da Tua palavra, Pai, que sejam dias de arrependimento, que sejam dias de conversões, Pai. A gente acredita que um dia o Senhor tocou no nosso coração através do Teu Espírito e o Senhor nos regenerou. A gente crê que a gente tem segurança na Tua palavra
e pelo amor de Jesus Cristo, a gente crê que a gente vai perseverar até o final, mas a gente também quer compreender que aqueles que perseveram até o fim são aqueles que lutam contra o pecado até o último dia. Então a gente quer que a nossa vida seja assim, Senhor. Por favor, Pai, mostra para a gente qual é a raiz do problema, mostra para a gente qual é a raiz do pecado. Corrija a nossa vida para que a nossa vida te agrade, Senhor. Em nome de Jesus, a gente te agradece pela palavra dessa noite, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém.